Então, tá Muito difícil. bem, outro técnico, esse segue empregado, mas sob pressão. É o Vanderlei Luxemburgo, mais uma derrota e a pressão aumenta. Com esquema já de jogo determinado. Não posso estar preocupado com a derrota. A derrota dói, machuca. E perder da forma como nós perdemos, mais de uma vez, no final do jogo, porque a falta de um sacrifício maior, de uma vontade um pouquinho maior de chegar mais duro, chegar mais forte, marcar os caras mais, tá certo? E aí nós perdemos o jogo. Tá? E eu posso colocar tudo que nós fizemos de planejamento, por causa da derrota que nós tivemos, eu acho que nós fizemos a coisa que deveria ser feita, não foi eu só. Foram reuniões que nós tivemos com todos os departamentos, chegamos à decisão que isso era a melhor coisa que podia ser feita no momento. A gente veio com um sistema um pouco diferente para a partida, demoramos um pouquinho para encaixar, mas foi um jogo bastante equilibrado. Nós não tivemos tantas chances, mas o Fortaleza também não. Tiveram algumas jogadas de perigo de cruzamento, mas nada muito efetivo. Vamos estudar, vamos ver aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que a gente precisa melhorar, para a gente se preparar bem para o jogo da Sul-Americana. Gol do Pikachu, driblou o Bidu e 2-1 para o Fortaleza. Bom, a apuração da ESPN mostra que o jogo contra o Grêmio, na segunda, pode ser o último de Vanderlei Luxemburgo. O Luxa, que perdeu prestígio com alguns atletas, figuras importantes do elenco entendem que o time possui muitas falhas dentro de campo e caiu a ficha ali na Argentina, aquela atuação contra o Estudiantes. Foi ali que ficou ligado um alerta na diretoria que entende que isso não pode se repetir, esse tipo de atuação, como foi muitos chutes do Estudiantes, até a gente vai ver daqui a pouquinho. André, mas pelo que a gente entende, tem que melhorar até o jogo de segunda-feira. Como que é? O Luxemburgo vai mudar tudo? Vai revolucionar a equipe? Vai virar o Guardiola, mudar os jogadores e tudo muda para segunda-feira e pode encantadamente ganhar? Isso é aquela coisa muito própria, né, da nossa cultura de futebol, que é o treinador que está demitido, mas se ele ganhar o próximo jogo, ele fica. Então, é uma coisa, Edu, que não tem pé nem cabeça, que não funciona, mas que continua acontecendo quase que sempre nos processos como o do Corinthians nessa temporada, que começaram errado, continuaram errados. E eles vão sendo assim, tentando ser consertados com remendos e assim... Os remendos, eles não servem para esconder o tamanho do rasgo, né? Que, de novo, esse é mais um clube em que a principal responsável é a diretoria, não só essa, as anteriores, mas é tudo mais ou menos uma gestão contínua, porque é o mesmo grupo político que administra o Corinthians há muito tempo mesmo. Então, não tem muita diferença. Agora, essa gestão é a gestão que contratou o Luxemburgo, é a gestão que contratou o Cuca, é a gestão que teve 4 técnicos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, é a gestão que entregou a esses técnicos essa equipe desbalanceada, esse elenco que tem, evidentemente, muitos problemas, jogadores importantes que jogam pouco, e a culpa não cai só no colo ou nos ombros do atual treinador, o Vanderlei Luxemburgo, que ontem deu mais uma entrevista coletiva preocupante do ponto de vista da desconexão com o que está diante dos olhos das pessoas que assistem o Corinthians e que acompanham o Corinthians e que veem o Corinthians jogar. Ele falou que botou 3 zagueiros para proteger o Bidu, né? O Corinthians é uma equipe que durante todo o trabalho deste técnico joga pior do que o seu adversário. Eventualmente ganha, porque é futebol. Fosse vôlei, basquete, handebol, qualquer outro esporte coletivo, perderia ou deixaria de ganhar. O Corinthians de vez em quando ganha, de vez em quando se classifica, leva 6 bolas na trave e se classifica. Né? Porque evidentemente a bola na trave, como diz a poesia, não altera o placar. E aí vem vindo assim, mas sempre atuando pior do que o seu adversário. Ontem foi um gol já no final do jogo que fez justiça ao que tinha acontecido durante todo o tempo do jogo entre Fortaleza e Corinthians. E uma vitória merecida para o Fortaleza e uma derrota merecida para o Corinthians. Sem dúvida. Essas questões, nós vamos falar sobre ambiente, né? E essas questões sobre ambiente com o time, com a diretoria e com departamentos que fazem parte ali do futebol corintiano, elas já são conhecidas e de vez em quando o vazamento aumenta um pouquinho, que é quando os resultados são ruins como o de ontem.
Antes do jogo com o Palmeiras, antes do derby, a situação era rigorosamente a mesma. Se perdesse em casa, estaria demitido. A questão é, quem vai assumir? Quem vai concluir a temporada? Há uma semifinal de Copa Sul-Americana para ser disputada. O Corinthians vai disputar essa semifinal com um interino? Ou volta o Lázaro? Ou quem será? Imagina, isso seria a volta, né? Imagina, volta o Lázaro, que começou a temporada, mas tem a eleição no Corinthians ainda. Isso também tem uma influência direta, né? Em novembro, a eleição para presidente do Corinthians. Você falava da vitória do Fortaleza ontem, teve bola na trave, teve gol anulado, foi muito merecido, 2-1, vamos e venhamos, ficou até barato para o Corinthians. Ô Nath, vamos dar uma olhada como o Corinthians sofre contra adversários como visitante. Até que em casa não tem esse cenário, mas quando sai da Neoquímica Arena, é uma coisa de louco. Olha aqui no nosso virtual, 23 chutes sofridos contra o Fortaleza, 30 contra o Estudiantes, aí é o máximo que a gente tem aí no nosso levantamento recente, 19 contra o Cruzeiro, 19 contra o São Paulo também, e contra o News Old Boys, também pela Sul-Americana, 26. É muito chute que o Corinthians está deixando chegar na sua meta, né? É uma dificuldade defensiva que o Corinthians tem já há algum tempo. Com outros treinadores também tinha. Mas era menos evidenciada porque lá na frente o time segurava a bola. Agora o Corinthians não consegue mais. O Corinthians tem muita dificuldade. O lado esquerdo defensivo do Corinthians dá espaços ao time adversário, não é de hoje. Há uma dificuldade de conversa com o zagueiro que joga pelo lado esquerdo e com o lateral que joga por ali. Tem muita dificuldade o Corinthians de ser um time coletivo e o desempenho é o que chama atenção. O André fala muito bem quando ele coloca a questão do quanto esse Corinthians com o Vanderlei Luxemburgo, acho que ele já era contra o Atlético Mineiro, ele já era na Copa do Brasil. Acho que foi esse o único jogo do Corinthians que você olha e fala, tem o dedo do treinador. Lembrando que o Atlético Mineiro poupou titulares. 5, né? Aí muito em função do Cudê. Mas, tirando isso, mesmo em casa, o Corinthians é um time que tem pouca inspiração, pouca organização, pouco time consegue, de fato, reagir a algumas situações de jogo. É um time desorganizado coletivamente e que ainda depende do individual, só que esse individual foi ficando mais escasso. Porque você tem o Renato Augusto, que você tem que dosar para a temporada inteira. Você tem o Rojas, que foi contratado, é um jogador que chuta muito bem de média e longa distância, mas está machucado. Vai para o sacrifício contra o São Paulo. Você tem o Roger Guedes que você vende. Você tem outros tantos jogadores que você vai abrindo mão ao longo do caminho, como fez para ter o Yuri Alberto. É complicado. A gente começou o Sport Center falando de dois clubes que a organização de extracampo flui muito também dentro de campo. Bom, e temos então o reencontro de Corinthians e Fortaleza. Vão jogar daqui a pouco pela Sul-Americana. E a decisão, quem for para a final, não vai para Montevidéu, vai para Punta del Este. A Conmebol confirmou a mudança, está aí na sua tela. Isso porque há um temor do estádio Centenário ficar vazio. Em Punta del Este o estádio tem 25 mil torcedores. Se o Corinthians for, vai ficar vazio. Enfim, a decisão está tomada. A final vai ser no dia 28 de outubro, ou com Corinthians ou com Fortaleza. Bastante conhecido pela torcida e o nome favorito do apresentador Craque Neto para presidente do Corinthians, o ex-diretor jurídico do clube, Herói Vicente, revelou internamente que mais uma vez tem o desejo de concorrer à presidência do Corinthians. Ele que saiu do cargo no meio desse ano por questões políticas, ideias distintas com o Duílio, até deseja se candidatar nessa eleição, mas é extremamente improvável que isso aconteça, já que se ele for fazer o anúncio da candidatura agora, vai sair um bocadinho atrás desses dois que já estão concorrendo há muito tempo. Não vai dar tempo do pessoal saber que ele é um candidato. Então, meio que ele só ia estar lá de enfeite. Fora que essa vontade dele já vem há muito tempo e nunca foi posto em prática. Além do que, fiel, ele se dizia aí oposição à chapa do Duílio há uns anos atrás, mas bastou ser convidado para a gestão do Duílio que do nada viraram amiguinhos. Ou seja, no final das contas, tá sem moral nenhuma com a torcida, provavelmente sem moral lá dentro também, e acho melhor ele ficar na dele, sem
se meter nessa briga, né? Se fosse para ter um candidato a mais, que bolasse há uns meses atrás, porque agora é só os dois mesmos, certo? Mas vocês, Infiel, se fossem conselheiros, votariam no Herói para ser o herói do Corinthians? Comentem aí.